É amplamente difundida a concepção de que a natureza intrínseca de toda mãe é ser carinhosa e inteiramente dedicada aos filhos. Contudo, a realidade frequentemente se revela multifacetada e consideravelmente mais complexa. Existem mães que, por uma variedade de razões profundamente pessoais, encontram-se incapazes ou simplesmente desprovidas do desejo de nutrir um amor incondicional pelos seus filhos. As ramificações dessa ausência de afeto materno reverberam de maneira profunda na psique do indivíduo. Conforme elucidado pelas pesquisas de Peggy Streep, uma autora que se debruça sobre as intrincadas dinâmicas das relações entre mães e filhos, crescer à margem do amor e do suporte materno indispensável pode gerar feridas emocionais que ecoam ao longo de toda a existência. Essas feridas, frequentemente, permanecem submersas no inconsciente, moldando de maneira sutil, porém poderosa, os comportamentos, as emoções e os pensamentos, o que, por sua vez, obstrui o caminho em direção à individuação. Neste vídeo, propomos-nos a investigar em profundidade como essas feridas emocionais, intrinsecamente ligadas à figura materna, interagem com os conceitos fundamentais da psicologia analítica de Carl Jung, a sombra, a persona e o self. Exploraremos como essa interação influencia diretamente o nosso processo de nos tornarmos seres completos, mas antes, peço que se inscreva no canal Mentes em Diálogo para receber mais conteúdos como esse. Jung concebia a psique como uma totalidade abrangente, constituída por elementos conscientes e inconscientes. Ele delineou uma divisão do inconsciente em dois níveis distintos: o inconsciente pessoal, um repositório de conteúdos reprimidos ao longo da vida de um indivíduo, englobando aspectos cognitivos, padrões comportamentais e até mesmo traços com raízes genéticas, e o inconsciente coletivo, um reservatório de instintos e arquétipos universais, compartilhados por toda a humanidade. Um dos pilares na constituição do inconsciente pessoal reside nas experiências primordiais da infância, com especial ênfase na relação com a figura materna. Para iniciarmos nossa jornada de compreensão, é crucial aprender que a criança edifica sua primeira percepção de si mesma através de um espelho emocional, o rosto da mãe. Quando a mãe se revela amorosa, atenta e emocionalmente presente, ela estabelece um vínculo de apego seguro. Esse vínculo essencial transmite à criança a profunda certeza de que ela não apenas é amada, mas também digna de amor. Esse sentimento intrínseco de valor e merecimento alicerça a construção de sua identidade, modelando não somente suas emoções conscientes, mas também as profundezas do inconsciente pessoal. Em contrapartida, quando esse vínculo primordial se apresenta frágil ou completamente ausente, as consequências se revelam profundas e duradouras. Os conteúdos reprimidos dessa relação inicial podem nutrir feridas emocionais que se ocultam nas profundezas da psique, manifestando-se como sombras. Essas sombras interferem diretamente na capacidade do indivíduo de se conectar com sua essência mais profunda, dificultando significativamente o processo de individuação. Ao analisarmos as diversas camadas da psique sob a ótica das feridas emocionais magistralmente descritas por Lise Bourbeau, rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça, torna-se inegavelmente claro que muitas de nossas reações automáticas e padrões de comportamento possuem raízes profundas, tanto no inconsciente pessoal quanto nas marcas indeléveis dessas feridas. Essas feridas, frequentemente, se originam nos primeiros vínculos emocionais, especialmente com a mãe. Quando essa figura se mostra emocionalmente ausente, fria, imprevisível ou até mesmo excessivamente crítica, o impacto na psique da criança pode ser devastador. O inconsciente pessoal é alimentado por essas experiências dolorosas, gerando conteúdos reprimidos que se manifestam ao longo da vida como crenças negativas sobre si mesmo e sobre os outros. A criança cresce internalizando vozes críticas e crenças de inadequação, que acabam por influenciar sua relação com o mundo e bloqueando o processo de individuação. Os arquétipos podem ser concebidos como estruturas cognitivas evoluídas que exercem influência sobre as emoções, pensamentos e comportamentos. Eles fornecem a base para diferentes partes da psique, funcionando de maneira ideal quando há um equilíbrio harmonioso entre essas partes. Entretanto, como perspicazmente assinalado por Jung, poucas pessoas alcançam esse equilíbrio.
A maioria de nós carrega desequilíbrios na psique. Algumas partes da personalidade podem estar superexpressas ou infladas, enquanto outras permanecem subdesenvolvidas ou desvalorizadas, sem encontrar espaço para se manifestar plenamente. Esses desequilíbrios iniciam sua formação precocemente, em particular quando a criança não recebe o amor e o apoio materno necessários. Nesse contexto, os arquétipos relacionados à segurança, confiança e amor podem ser prejudicados, criando lacunas que reverberam ao longo da vida. Uma criança que cresce sem esse suporte vital aprende lições muito diferentes sobre o mundo e sobre si mesma, que as pessoas são imprevisíveis, que não se pode confiar nelas, frequentemente, que elas machucam. Essa ausência de amor, quando confrontada com a rejeição ou maus tratos, é comum que a criança internalize a culpa, acreditando que o problema reside nela própria. Essa dinâmica influencia profundamente os primeiros padrões emocionais, estabelecendo crenças que podem persistir até a vida adulta. Sem uma intervenção consciente, esses primeiros vínculos emocionais, ou a ausência deles, moldam a forma como enxergamos os relacionamentos e o que esperamos das conexões humanas. Arquétipos relacionados à confiança e ao cuidado são distorcidos, levando, muitas vezes, à repetição de ciclos dolorosos. Como Jung sabiamente apontou, o que permanece inconsciente nos controla, e o chamamos de destino. O ponto crucial é que a necessidade de amor materno constitui uma força primordial, um elemento essencial para a formação da personalidade. E essa necessidade não desaparece, mesmo quando a mãe se mostra distante, fria ou maltratadora. Pelo contrário, ela continua viva, coexistindo com a percepção devastadora de que a pessoa que deveria oferecer amor incondicional faz exatamente o oposto. Essa contradição interna gera feridas profundas na psique, alimentando desequilíbrios que, segundo Jung, frequentemente resultam em neuroses. Esses desequilíbrios drenam a energia vital, deixando a vida desprovida de propósito. Os conteúdos inconscientes originados dessa falta de amor permanecem ativos, influenciando pensamentos, emoções e comportamentos de forma silenciosa, mas impactante. Essa luta para compreender e lidar com as feridas causadas pela falta de amor materno é intensa. As marcas deixadas por essa experiência afetam profundamente os relacionamentos, influenciando praticamente todos os vínculos ao longo da vida. Essas feridas criam barreiras internas que moldam as expectativas em relação às conexões humanas, muitas vezes perpetuando ciclos de dor e desconfiança. Embora o processo de individuação possua uma tendência natural de se desenvolver, já que os conteúdos do inconsciente buscam expressão no mundo externo, como destacou Jung ao afirmar que tudo o que está no inconsciente procura se manifestar externamente, o desafio reside no fato de que muitos acabam paralisados em diferentes etapas desse processo. A incapacidade de trazer certos aspectos inconscientes para a consciência bloqueia o progresso, mantendo a psique em um estado de conflito e estagnação. Na psicologia junguiana, a persona simboliza as máscaras sociais que adotamos em nossas interações com o mundo. Ela representa a imagem que desejamos projetar para os outros, desempenhando um papel importante ao facilitar as relações sociais, se promover a convivência. Contudo, problemas surgem quando nos identificamos de forma excessiva com essa máscara, confundindo-a com nossa verdadeira essência. Como Jung afirmou, a persona, em essência, não é algo real. É um acordo entre o indivíduo e a sociedade sobre como uma pessoa deve se apresentar. Uma realidade superficial, embora necessária em muitos contextos, a persona pode obscurecer a verdadeira individualidade, criando uma barreira entre o que somos e o que projetamos. Podemos identificar isso com base em 7 consequências de crescer sem o amor de uma mãe presente e carinhosa. Número 1. A falta de confiança em si mesmo. A pessoa, sentindo-se ignorada, criticada ou silenciada desde a infância, internaliza uma voz negativa, muitas vezes a própria voz da mãe. Essa voz interna se torna um eco constante, reforçando crenças de inadequação. Você não é bom o suficiente, não merece amor ou seu valor depende dos outros. Mesmo quando alcança conquistas,
A pessoa tende a desvalorizar seus próprios esforços, atribuindo o sucesso a fatores externos, como a sorte ou a ajuda de terceiros. Essa dinâmica mina continuamente a autoestima e reforça a dependência da máscara social, afastando ainda mais a sua verdadeira identidade. Número 2. A falta de confiança nos outros. Além de desconfiar de si mesma, a pessoa luta para confiar nos outros. A experiência de crescer em um ambiente onde as emoções são imprevisíveis ou onde o apoio emocional é negado cria a crença de que os relacionamentos não são confiáveis. Seja em amizades ou vínculos românticos, ela tende a enxergar segundas intenções ou motivos ocultos em quase todas as interações, o que dificulta o estabelecimento de conexões saudáveis e profundas. A máscara da persona se torna uma ferramenta de proteção, mas também uma barreira, isolando-a de relações genuínas. Esse artifício social pode se tornar um risco quando começamos a nos identificar tanto com ele que nosso verdadeiro eu é ofuscado. Jung descreveu a persona como um complexo sistema de relações entre a consciência individual e a sociedade, uma espécie de máscara cuidadosamente desenhada para de um lado criar uma impressão nos outros, e de outro, ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Número 3. A dificuldade em estabelecer limites, crescer preso entre a necessidade de atenção e a ausência constante dessa atenção cria um padrão emocional delicado. Muitas pessoas que passaram por essa experiência relatam que na vida adulta enfrentam grandes dificuldades em estabelecer limites nos relacionamentos. A busca por aprovação se torna tão intensa que elas acabam se tornando agradadores de pessoas, incapazes de dizer não ou de estabelecer fronteiras saudáveis. Esse comportamento reflete um desequilíbrio interno, muitas vezes associado à tentativa de compensar a falta de amor e validação na infância. Muitas pessoas sofrem de uma inflação da persona, ou seja, identificam-se de forma exagerada com suas máscaras sociais, afastando-se de áreas essenciais da psique. Elas utilizam a persona como um escudo para evitar rejeições, mas, ao mesmo tempo, ficam presas a essa máscara, ignorando outras partes de si mesmas. No processo de individuação, Jung destaca que é fundamental reconhecer que a persona não representa a totalidade do ser. Ela é apenas uma parte de uma personalidade muito mais complexa. A dificuldade em estabelecer limites revela o quanto a conexão com o verdadeiro self está enfraquecida. Por esse motivo, muitas vezes ela se envolve em relacionamentos desequilibrados, seja por temer a rejeição ou por buscar um vínculo tão profundo e intenso que acaba sufocando a outra pessoa. Nessa busca por conexão, podem criar um desejo de simbiose emocional, como se tentassem compensar a ausência de afeto na infância. Isso não apenas dificulta relacionamentos amorosos, mas também prejudica amizades, tornando complicado estabelecer interações saudáveis e equilibradas. Número 4. A dificuldade em se enxergar com precisão. Um dos grandes desafios enfrentados por quem cresceu sem o apoio emocional da mãe é desenvolver uma visão realista e positiva de si mesmo. A pessoa tende a internalizar tudo o que ouviu durante a infância, especialmente críticas e comentários negativos. É como se a imagem construída pela mãe, repleta de limitações e defeitos, se tornasse um reflexo permanente. Lise Bourbeau nos ensina que o corpo reflete essas feridas. As emoções se manifestam na postura, no caminhar, nos gestos e até na expressão facial. Dessa forma, a persona não é apenas um fenômeno psíquico, mas algo visível na linguagem corporal. Quando observamos como nosso corpo reage e se comporta em diferentes situações, começamos a perceber as máscaras que usamos para proteger nossas feridas. Contudo, para quem internalizou rótulos dolorosos como burro, fracassado, feio, lento ou preguiçoso, essas máscaras acabam reforçando uma visão distorcida de si mesma. Esses julgamentos não apenas corroem a autoestima, mas também criam barreiras que limitam os esforços e freiam o potencial. Trata-se de algo muito mais profundo do que simples falta de autoconfiança. É uma percepção deturpada e profundamente enraizada na psique, moldada pela ausência de validação emocional nos primeiros anos de vida. Número 5. O medo e a desconfiança nos relacionamentos. Uma das consequências mais comuns de crescer sem amor materno é o medo de se conectar genuinamente com outras pessoas.
Essa postura defensiva surge como uma forma de autoproteção, evitando vínculos profundos por medo de ser ferido novamente. Superficialmente, pode parecer que essa pessoa busca proximidade e conexão, mas em um nível mais profundo o que a motiva é evasão, seja por desconfiança, insegurança ou pela tentativa inconsciente de evitar rejeições. Essa atitude a impede de construir relacionamentos afetuosos e de apoio que sempre desejou. Essa dificuldade em se abrir genuinamente perpetua um ciclo doloroso onde o medo de ser ferida mantém a solidão emocional. Como Jung apontou, esses padrões estão frequentemente ligados à sombra, o lado oculto da psique. A sombra é formada por traços e características que foram rejeitados ou punidos ao longo da vida, criando ansiedade e depressão. Ao afastar esses traços para o inconsciente, esses aspectos reprimidos permanecem na sombra. Eles continuam a influenciar comportamentos, muitas vezes de maneira destrutiva, reforçando o medo e a desconfiança nos laços interpessoais, podendo causar episódios bastante nocivos, como o ciúmes exagerado e o sentimento de posse. Por exemplo, número 6. A sensibilidade extrema. A falta de amor e apoio na infância pode tornar alguém extremamente vulnerável a críticas ou ofensas, sejam elas reais ou imaginadas. Comentários triviais ou situações corriqueiras muitas vezes reativam memórias dolorosas sem que a pessoa tenha plena consciência disso. Essa sensibilidade elevada faz com que gestos e palavras sejam amplificados, gerando interpretações exageradas e identificando problemas inexistentes. Esse estado emocional provoca uma tendência a reviver mentalmente eventos passados, analisando interações de forma repetitiva, o que aumenta o peso psicológico das experiências e intensifica o desgaste emocional diário. Número 7. A repetição de padrões. Há uma tendência natural de se apegar ao que é familiar, mesmo que traga sofrimento. Experiências conhecidas, por mais dolorosas que sejam, oferecem uma sensação de segurança por serem previsíveis. Por isso, muitas pessoas que cresceram em ambientes negligentes ou tóxicos acabam, sem perceber, replicando essas dinâmicas em suas relações. Conexões de amizade ou amor frequentemente refletem o vínculo disfuncional que tiveram com a mãe, perpetuando ciclos de dor e insatisfação. Essa repetição ocorre de maneira inconsciente, dificultando a construção de novos caminhos emocionais, se mantendo a pessoa presa a padrões que reforçam o sofrimento. Jung enfatizava a importância de integrar os elementos inconscientes à consciência, especialmente quando isso não ocorre de forma espontânea. Ele percebeu, a partir de suas análises clínicas e experiências pessoais, que os sonhos são uma das ferramentas mais eficazes para acessar o inconsciente. Os sonhos revelam uma verdade essencial sem adornos, oferecendo uma perspectiva autêntica que pode nos ajudar a reconectar com nossa essência. Quando enfrentamos bloqueios ou desequilíbrios, Jung afirmou, os sonhos são a voz do inconsciente, guiando-nos através de simbolismos que nos revelam aspectos profundos de nossa psique. Apesar de reconhecer o valor terapêutico dos sonhos, Jung destacava a complexidade de interpretá-los. Ele via essa prática como uma habilidade, que exige prática e experiência para desenvolver essa compreensão. É crucial explorar os arquétipos que aparecem nos sonhos, como os relacionados à persona. As feridas mais comuns causadas pela falta de amor materno afetam profundamente a autoestima e dificultam a formação de conexões emocionais genuínas. No entanto, o objetivo de olhar para essas feridas não é culpar o passado ou cair no desespero, mas tomar consciência delas. A conscientização é o primeiro passo para a cura. É no inconsciente que essas feridas se transformam na sombra, o lado obscuro da personalidade. Tornar consciente a sombra e integrá-la à consciência é um processo desafiador e por vezes heróico, mas a falha em fazer isso pode trazer causa à vida. Para Jung, a sombra não é composta apenas por aspectos negativos. Quando uma pessoa se identifica excessivamente com sua persona, ela pode rejeitar certos traços não por serem prejudiciais, mas por não estarem de acordo com as normas sociais vigentes. Integrar a sombra à consciência permite que a pessoa descubra características positivas e energias criativas que podem revitalizar sua vida. Na escuridão do inconsciente, a sombra não é inofensiva. Ela influencia emoções,
pensamentos e comportamentos de maneira fora do controle consciente, frequentemente se manifestando por meio de projeções. Em vez de reconhecer esses aspectos como parte de si mesmo, a pessoa os projeta nos outros, perpetuando conflitos. Além da sombra, o arquétipo contrasexual, chamado de ânima nos homens e ânimos nas mulheres, é frequentemente subdesenvolvido. Enquanto a persona é voltada para o mundo exterior, atuando como uma proteção que resguarda o ego do ambiente social, a sombra representa um aliado que não deve ser visto como inimigo. Ela contém um ouro puro aguardando para ser incorporado à personalidade. No entanto, a sombra se torna hostil quando ignorada ou mal compreendida, assumindo o controle e gerando comportamentos neuróticos. Podemos escolher ser guiados por ela de maneira consciente ou ser arrastados por sua influência quando a recusamos. Sua função natural é atuar como um intermediário entre a consciência individual e o inconsciente coletivo. Assim como a persona serve como uma interface entre a consciência do ego e o mundo externo, idealmente a ânima e o animus devem operar como uma ponte que leva as imagens e conteúdos do inconsciente coletivo. Enquanto a persona deve facilitar a conexão com o mundo exterior, o encontro com a ânima ou o animus frequentemente se manifesta na consciência por meio de interações em sonhos ou visões com uma figura do gênero oposto. A ânima e o animus são voltados para o interior, protegendo o ego dos conteúdos que por vezes podem ser ameaçadores e avassaladores ao emergirem das profundezas do inconsciente. Essas figuras costumam aparecer em momentos de intensa confusão psíquica, oferecendo uma forma de orientação para superar barreiras psicológicas que impedem o fluxo natural do processo de individuação. Por isso, encontrar com esse arquétipo pode marcar o início de uma fase profundamente transformadora na vida de uma pessoa, repleta de significativas mudanças psicológicas. A manifestação plena do Self é o objetivo final do processo de individuação. Assim como o Sol é o centro do sistema solar, o Self atua como o núcleo da psique. O arquétipo do Self representa a totalidade da psique e atua como o princípio organizador que busca integrar os reinos consciente e inconsciente. Jung destacava que, conforme o ego assimila conteúdos significativos do inconsciente, ele se aproxima do Self, um processo contínuo e nunca completamente finalizado. Quanto mais uma pessoa se conecta com o Self, mais ela experimenta uma sensação de harmonia interna e um alinhamento com o mundo ao seu redor. A conexão com o Self era tão valorizada por Jung que ele a descreveu em diferentes momentos como um tesouro que confere independência e uma ligação com o infinito. E ele reconheceu a presença do Self ao investigar a universalidade de certos símbolos. Essas figuras não só possuem uma longa história e são recorrentes na iconografia de muitas religiões como o hinduísmo, budismo e cristianismo, mas também foram observadas por Jung surgindo espontaneamente em seus pacientes durante períodos de desorientação ou reorientação psíquica. Ele acreditava que as mandalas e outros símbolos de ordem eram representações compensatórias de totalidade manifestadas pelo Self em momentos de crise. Além dos benefícios pessoais, Jung defendia que a individuação era vital para a saúde da sociedade. Ele acreditava que sociedades excessivamente conformistas, compostas por indivíduos identificados demais com suas personas, se tornam vulneráveis à ascensão de regimes opressivos. Para que ocorra uma mudança positiva e duradoura na sociedade, é essencial que um número crescente de pessoas, apoiadas pelo processo de individuação, compreenda que sua identidade vai além do papel social representado pela persona. Jung acreditava que uma sociedade, composta por indivíduos que passaram pela individuação, não seria tão suscetível ao surgimento de governos opressores. Quando a sociedade é formada por pessoas que não alcançaram essa realização, ela fica vulnerável ao controle de líderes implacáveis, de pais, de cuidadores ou de familiares. Mesmo que se unam em grupos ou organizações, essa união muitas vezes resulta na supressão da individualidade, facilitando o caminho para ditadores, opressores, carrascos ou mães narcisistas. Jung nos mostrou que a individuação não é um destino, mas uma jornada. Não se trata de apagar a dor ou reescrever o passado, mas de se reconectar com sua história a partir de um novo lugar, o do poder interior. Você não precisa mais ser refém de um roteiro escrito pela falta, pelo abandono ou pela rejeição.
pode se tornar o autor da sua própria vida, independente do que tenha recebido de sua figura materna. Lembre-se, sua mãe te ofereceu o amor que conhecia, mesmo que lá no fundo você sentisse que faltava algo. Hoje, você tem o direito de cuidar daquela criança que um dia precisou de você. A cura começa quando olhamos para essa dor com gentileza, entendendo que agora você pode se dar o que ela não recebeu. Quando você cura essas feridas, tudo muda. Os relacionamentos já não são repetições inconscientes daquilo que faltou, mas escolhas conscientes do que realmente merece. Você não busca por carência, mas por conexão. Não aceita migalhas porque aprendeu a nutrir sua própria alma. E quando você ama a partir da plenitude, sem cobranças, inseguranças ou episódios de ciúmes exagerados, o amor deixa de ser sofrimento e se torna liberdade. Mas esse conhecimento não deve ser só seu. Há milhares de pessoas presas nos mesmos padrões, dores e angústias, sentindo-se perdidas, sem saber que a cura começa quando olham para dentro. Por isso, se esse conteúdo tocou você, compartilhe. Uma única palavra pode ser o pontapé que alguém precisava para iniciar sua própria transformação. Deixe nos comentários qual parte desta mensagem mais se conectou com você. O que você tem descoberto sobre sua relação com a figura materna? Seu relato pode acender a chama em quem ainda está no escuro. Se você ainda não é inscrito, junte-se a nós e se inscreva. Aqui, mergulhamos fundo no que realmente importa, a transformação que nasce do autoconhecimento. Cada like, comentário ou compartilhamento ajuda este conteúdo a alcançar quem mais precisa dele. Você não está sozinho. Aqui somos uma comunidade de almas despertando, quebrando ciclos e recriando suas histórias. Lembre-se, o amor que você buscou lá fora sempre esteve dentro de você. Agora é hora de vivê-lo. E claro, nos vemos no próximo vídeo.